Olá, pessoal! Vamos para mais uma atividade hoje, quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Olha só a leitura de hoje. Cada passarinho no seu cantinho. Esse livro fala de um papagaio que resolveu fazer um encontro de passarinhos para ouvir a cantoria de todos os passarinhos. Será que isso vai dar certo? Já imaginou todo tipo de passarinho junto? Quais são os passarinhos será que ele convidou? Então, clica aqui onde está escrito PDF, você vai abrir o livrinho e você vai ver que legal que é essa historinha, tá? Agora vamos ver aqui a parte de português. Português, hoje a gente vai entender o que é uma entrevista. Então, ontem nós vimos a notícia, né? Que deram a notícia da Maria Clara, que uma menina lá do sertão, que ela conseguiu montar uma biblioteca para a comunidade dela. Então, aquilo era uma notícia. Mas até chegar na notícia, o que eles fizeram? Será que eles perguntaram, entrevistaram? Será que tinha mais pessoas? Então, muitas vezes as entrevistas, elas são feitas falando, perguntando, mas outras vezes elas também são escritas. Então, vamos lá no livro, na página 142, para ver como que é. Pronto, olha só. Aos 11 anos, nova colunista da Folhinha usa máquina de escrever. Lógico que essa atividade ela é um pouco, essa notícia ela é um pouco antiga, porque hoje em dia já nem usa mais a máquina de escrever, já usa o computador, né? Então depois a gente vai ver qual que é a data. Então aqui tá falando que tem diferentes textos jornalísticos, pode ter notícia, pode ter entrevista, reportagem. Então num jornal a gente vai encontrar vários textos. Esse daqui é uma entrevista, o de ontem foi uma notícia, né? E hoje a gente vai ver então essa entrevista, como que foi feita. Então aqui vocês podem ler essa entrevista dessa menina de 11 anos que já escreve para o jornal. Vamos ver na página seguinte. Então aqui, ó, a continuação da entrevista, né? E aqui embaixo, olha, tem a foto da máquina de escrever. Quem aí já conhece, já viu ou já conseguiu até usar uma máquina de escrever? Então, ó, essa menina ela fazia as entrevistas dela e ainda escrevia na máquina de escrever. Então, olha só. E no final, qual que é a atividade que vocês têm que fazer? Tá aqui, ó. Isadora afirma que sonha em trabalhar com algo que ajude as pessoas. E você? Qual o seu sonho relacionado a uma futura profissão? Então, assim, quando você crescer, o que você quer ser? O que você sonha em fazer, né? Eu quero ser veterinário. Mas por quê? Qual o seu sonho? O que você vai fazer? O que você vai conseguir fazer quando você for veterinário? Então, é isso que você tem que colocar. Depois aqui, ó, para escrever, Isadora se inspira nos passeios com a família e no cotidiano. E a sua inspiração para escrever, de onde vem? Então, quando você vai fazer uma produção, vai escrever alguma coisa, no que você se inspira? No que você pensa quando você vai escrever? E vocês podem colocar aqui mesmo nesse espaço, tá bom? Vamos ver a próxima atividade? Então tá aqui, a próxima atividade é matemática. Do que a gente está falando essa semana? Dos números racionais, das frações. Agora vocês já aprenderam o que é fração, né? Que é fracionar os números, né? Dividir em partes iguais. Então vamos lá para o livro, o nosso livro de matemática, na página 160, para ver como que é a atividade de hoje. Então hoje a gente vai trabalhar com as figuras, as partes das figuras. Olha que interessante, a gente vai entender as frações olhando essas figuras. Então olha que os alunos ficaram interessados em aprender o significado das escritas, como aparece nas receitas. Lembra lá 1/4 de xícara, 3/4 de colher de chocolate, né, da receita de ontem, meia xícara, 1,5 xícaras.
Então, os alunos ficaram interessados. E a professora, ela pediu que dividissem em partes iguais as figuras feitas em papel. Então, olha aí, a número 1, ela fez um quadrado, só que ela queria que dividisse em partes iguais. Então, o que eles fizeram? Dividiram ao meio, né? Para ficar os dois lados. Então, tá vendo? O lado azul pintadinho, o lado branco, do mesmo tamanho. O círculo, fizeram a mesma coisa, e o retângulo também. Na número 2, dividiu em 3 partes iguais. Então, você tá vendo o círculo? Que interessante? Parece que não é, mas as 3 partes são iguaizinhas, do mesmo tamanho. Aí depois na 3, ela dividiu em 4 partes iguais. É só contar aí, tá vendo? E aí eles pintaram uma dessas partes. Na número 4, eles dividiram em 5 partes iguais e pintaram uma parte só. Então, olha lá, o que tem em comum nas figuras do item 1? Então, aqui na 1, o que aconteceu? Todas foram divididas? Que jeito? Coloca a resposta aí, tá? E nas do item 2, elas foram divididas em partes iguais? Será? Só olhar no desenho que dá para perceber. No item 3, quantas partes? No item 4, né? O que uma tem a ver com a outra? Que todas elas, né, na verdade, foram feitas, né, divididas em mesmo tanto. Vamos ver na próxima atividade. Olha só, o beiju da Tainá. Então, ainda continuando com as receitas, como eu disse para vocês ontem, onde a gente mais vê fração, realmente são nas receitas, né? Olha só, a beiju da Dona Jaci, olha o nome da mulher, né? O mesmo nome da nossa cidade. Então, ali tem meio quilo de polvilho doce, 1/4 de litro de água, quer dizer, pegar 1 litro, dividido em 4 partes, vai usar só uma dessas 4 partes. Uma pitada de sal. Misture os ingredientes, aí tá mostrando como fazer. Bom, a professora Júlia explicou para a turma que cada um dos termos das escritas meio ou 1/2 e 1/4 visto na receita e em outros locais tem um nome especial. Então, esse número 1, que vem em cima, é o numerador e o de baixo é o denominador. A professora Júlia também falou sobre a leitura desses números e destacou que em várias delas usamos a palavra avos. Então, o que acontece? A gente não conta até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, se eu contar assim, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Depois eu não vou 11º, 12º, a gente vai mudando. Então, com a fração, acontece a mesma coisa. A partir do número 10, a gente já começa a ler de forma diferente. Então, eu leio 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Aí, se tiver 11, por exemplo, peguei um chocolate, dividi em 11 partes, eu não vou falar 11º, né? 1/11, eu falo assim, 1/11avos. Então, sempre depois do 10, a gente usa esse termo avos. E aqui, então, você vai fazer isso, ó. Na atividade, escreva como se lê cada um dos números a seguir. Então, ali no A, você vai pôr meio, no B, 2/3. Não, a gente lê 2/3, quartos, né? E aí por diante. Então, essa é a atividade de matemática de hoje, tá bom? E olha só, matéria nova de ciências. Agora a gente vai aprender tudo sobre Terra e Universo. Hoje a gente vai descobrir como são feitos os dias e as noites, por que a gente conta o calendário, como que a gente faz para passar
os dias, né? Da onde que surgiu isso, né? Quem será que teve essa ideia de marcar os dias para a gente saber sobre a passagem do tempo? Então, nós vamos lá no livro Quatro Cantos, na página 110, para ver como que começa essa atividade. Então, tá aqui, ó. Descobrindo regularidades. O que é uma regularidade? Aquilo que acontece sempre. Então, não tem o dia, a noite, depois o dia, depois a noite, depois o dia, depois a noite. Isso é uma regularidade. Então, ó, chamamos de regularidades os fatos que ocorrem com certa frequência de tempo. Então, aquilo, quando a gente fala assim, lembra quando a gente começava a contar de 2 em 2? 2, 4, qual que era a regularidade? Contar de 2 em 2. Então, o dia nasce. Com o dia nasce o sol, é hora de acordar, levantar e começar a rotina diária. Então, tudo que a gente faz durante o dia. Depois vem a tarde e depois a noite. Um outro dia começa e isso vai se repetindo. E vai se repetindo, um dia após o outro. Mas como será que apareceu o ano, né? Então, a gente vai descobrir nessa atividade, nesse capítulo, sobre tudo isso. Olha só. Então, aqui, ó, você tem o Sol, o planeta Terra, girando em torno do Sol. Isso nós já aprendemos no ano passado. Então, aí mostra que a Terra leva cerca de 365 dias, mais 6 horas para completar todo esse caminho em volta do Sol. Esse movimento de translação, ela andando em volta do Sol, chama translação. Então, com base nessa regularidade, que isso sempre vai acontecendo, eles resolveram criar então o calendário do ano, porque eles perceberam, né, que era necessário começar a contar. Então, a partir disso, desse textinho que vocês vão ler aqui, vocês vão responder por que a gente usa calendário, né? Por que é necessário? Qual que é a importância, né? Nomeie os dias da semana e os meses do ano. Então, lembrando que a semana tem 7 dias, qual o nome de cada dia da semana? E qual o nome de cada mês do ano, né? São 12 meses. Vamos ver a próxima? Localize no calendário que dia da semana e do mês é hoje. Então, você vai olhar aí na folhinha, no calendário que você tem em casa e vai marcar aí qual que é o dia da semana e que mês que é. Letra B. Em que dia da semana o seu aniversário vai cair ou já caiu, né? Para quem já fez aniversário esse ano, marca aí. Aí vocês podem parar aqui porque depois vai ficar o resto para outra aula, tá bom? E por hoje é só. Continuem estudando em casa e até a próxima aula. A hora da correção, verifiquem certinho se vocês colocaram os números, tudo certinho. Aí depois vocês me mandam as fotos, tá bom? Beijo para todo mundo e até amanhã!